E aí, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na área de História do Brasil. E hoje, especificamente, trataremos das inconfidências ou das conjurações do final do século XVIII, conforme nós havíamos assinalado e pontuado no último encontro, no último vídeo que foi apresentado para vocês. Dizer que, na verdade, as inconfidências foram três. A Inconfidência Mineira, datada de 1789, a Inconfidência Baiana, datada ali entre 1792 e 1795, e a Inconfidência Fluminense, no Rio de Janeiro, capital, ali datada de aproximadamente 1798. Essas três inconfidências reunidas, ou seja, esses três grandes movimentos, esses três grandes protestos contra a coroa portuguesa, sinalizam para nós todos a ideia que no Brasil já se apresentavam propostas contrárias à coroa portuguesa, ou dito de outra maneira, é a primeira vez na história do Brasil que passava a ideia de independência, né? São revoltas, minha gente, separatistas, não são revoltas de caráter local, não são revoltas localistas, não são revoltas nativistas, são revoltas separatistas. Mas para efeito de vestibulares, destacadamente, talvez o que nós devamos fazer seja um quadro comparativo entre a Inconfidência ou proposta separatista da Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Fluminense, que cronologicamente foi nessa ordem mesmo que eu apresentei aqui para vocês. Primeiro dizer que a Inconfidência Mineira, das três, é a que teve um caráter mais elitista, ainda que seja mais badalada na historiografia brasileira, né? É a mais elitista porque foi uma revolta ligada aos grandes mineradores das Minas Gerais, né? Que estavam extremamente insatisfeitos com o volume de impostos, com o volume de taxação, né, com a sobrecarga tributária que a coroa portuguesa colocava aqui no Brasil para pagar os compromissos que havia com a Inglaterra e para sustentar o luxo, a pompa e toda a circunstância da própria coroa portuguesa. Então, de modo geral, essa proposta da Inconfidência Mineira, evidentemente que tinha até dois intelectuais, que a literatura até prestigia bastante, que era o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. E tinha a figura mais pobre, digamos assim, que era a figura de Tiradentes, que era a figura panfletária. Mas, a rigor, os líderes do movimento, os nomes mais emblemáticos do movimento, eram mineradores, eram grandes homens mineradores, eram homens da elite mineira, por assim dizer. Então, quando o movimento foi deflagrado, também não havia uma proposta muito clara, a não ser a ideia de separar o Brasil de Portugal. Repare, não é separar as Minas Gerais, é separar o Brasil de Portugal. Isso é uma novidade na nossa história, né? Mas, tirando a ideia da separação, o projeto não é muito claro, porque a gente pode se perguntar, mas o que eles imaginavam que, feita a independência, como é que o Brasil seria governado? Seríamos uma república? Seria uma república do tipo presidencialista? Seria um modelo do tipo parlamentar? Né? Qual é o formato político? Isso não estava claro, nem foi dito, nem foi discutido. Né? Então, de algum modo, havia uma proposta imediata que era separar o Brasil. Como é que seria depois? Isso não estava estabelecido. Outro ponto é que esse movimento ele não gozou de popularidade, ele não trouxe a população para perto de si. Por quê? Porque é um projeto que não falava, por exemplo, num ponto de estrangulamento. Estamos no final do século XVIII, observe que 1789, o ano que estourou a Inconfidência, é o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, de algum modo, aquelas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, égalité, liberté, fraternité, que havia tanto na Revolução Francesa, isso não entrou no Brasil. Por quê? A ideia da liberdade, sim. A ideia da liberdade, de libertar o Brasil em relação ao Portugal, beleza. Agora, a ideia da igualdade, não. Porque qual é a mão de obra nas Minas Gerais? A mão de obra básica do trabalho. É a mão de obra escrava negra ainda, em pleno final do século XVIII. Então, se você absorve o discurso da igualdade, todos os homens são iguais perante a lei. Ora, isso seria um tiro no pé da própria elite mineira. Então, de modo geral, não se falava na abolição da escravidão, não se falava num projeto republicano, não se falava em emancipação da população mais humilde, não se falava em qualquer programa social. Então, há uma ideia de libertação política do Brasil em relação a Portugal, mas não está definido como que seria o caminho desse processo. E aí a coroa ficou sabendo, né, que havia na região ali das Minas, das cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Sabará, Diamantina, que havia um projeto separatista. A coroa fez o quê? Prendeu Tiradentes, matou, na verdade esquartejou, né, e colocou partes do corpo de Tiradentes espalhadas para poder criar um impacto de medo, a pedagogia do terror, né, para tocar medo mesmo na população. Agora, os intelectuais, Cláudio Manuel da Costa, mais Antônio Gonzaga, foram deportados para a África e os mineradores tiveram suas dívidas perdoadas. Até porque, galera, sem esses mineradores, como é que a coroa iria continuar o processo de expropriação e extração do ouro e do diamante aqui no Brasil? Então, a gente poderia se perguntar assim, mas professor Fernando,
Por que essa Inconfidência é tão badalada? É tão badalada justamente porque ela celebra a vontade de uma separação das elites brasileiras. E tudo que é das elites, a historiografia tende a privilegiar mais, né? Observem o que eu vou falar agora. Contrariando ou contrastando com o movimento da Inconfidência Mineira, nós temos um pouco mais avante a Inconfidência Baiana. E aí a gente vai pensar o que levou a Bahia a um processo ali de convulsão social e política e querer separar, não a Bahia, separar o Brasil de Portugal um pouco mais avante. Repare que 1792, 1795 já é o período de mais radicalidade na Revolução Francesa. Nem vou falar disso aqui porque seria uma aula de história geral, mas é o período em que os jacobinos chegam ao poder, Robespierre, Marat, Danton, para ter a ideia de que é o período mais da esquerda radical francesa, né? E aí isso também influencia e traz essas ideias aqui para o Brasil. Então, quando estourou, quando foi deflagrada a Inconfidência Baiana tinha um projeto bem mais claro, né, gente? Se comparada à mineira. A Inconfidência Baiana também fala em separação, beleza, mas fala abertamente em proclamação de república, né? Repare, república, rex pública, a coisa pública, um governo popular. E no modelo americano, seguindo aquela orientação do presidencialismo, governo de 4 em 4 anos, eleito pelo voto direto, pelo voto universal masculino. Então essa ideia de republicanizar, tornar o modelo presidencialista, criar o pacto federativo, né? Cada estado, outrora as capitanias, os estados teriam autonomia e cada um teria seu próprio governador de estado. Então esse modelo é um modelo muito novo para o século XVIII, que está sendo criado nos Estados Unidos, e a galera aqui no Brasil, na Bahia, já está começando a falar, replicar esse modelo e imaginar que o Brasil poderia seguir esse caminho também. E o outro ponto importante é que a Inconfidência Baiana abertamente assume a ideia da abolição da escravidão. Como ela fala em abolição da escravidão, o contingente de população pobre, de população negra, população inclusive população que tivera sido alforriada, aquela classe média paupérrima da Bahia, também apoia o movimento. Então, é um movimento que tem um caráter muito mais popular, enquanto que a mineira foi fundamentalmente elitista. É tão forte quando estourou esse movimento que quer a separação, mas quer proclamação de república. Falam abertamente em abolição da escravidão. É um impacto tão violento que a coroa tenta esmagar, mas a resistência é muito mais forte. Que não é a resistência de uma elite, é a resistência do povo baiano. E o resultado é que foram quase 3 anos para a coroa conseguir sufocar esse movimento. E aí, se nas Minas a gente teve a morte de um elemento, que no caso foi Tiradentes, aqui teve a morte de um sem número de pessoas, foram torturadas, presas, assassinadas, teve pessoas deportadas. Fato é que a coroa criou um massacre naquela região. A Bahia também mergulhou nesse processo, porque desde o século XVII, a Bahia havia entrado em decadência por conta da cana-de-açúcar, né? A atividade açucareira não houvera logrado êxito de longo prazo. E além disso, a capital tivera sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a região da Bahia experimentou uma pobreza e um desprestígio político crescente. Resultado foi o estouro dessa boiada que a coroa não conseguiu segurar de imediato e tentou reprimir da maneira mais dura, da maneira mais severa, bem mais agressivo que o processo que estourou na Inconfidência Mineira. E a última das Inconfidências, ali no finalzinho do século XVIII, foi a Inconfidência Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu vivo, né? E no estado do Rio de Janeiro por intelectuais, mas um projeto também muito nebuloso, muito turvo, porque os intelectuais do Rio de Janeiro, que era a capital, que era a sede da administração, no Rio de Janeiro começaram a ler os jornais da Europa e começaram a falar que o único meio, intelectuais, jornalistas, médicos, advogados, se reuniam onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, Cinelândia, né? O amarelinho ali, centrão do Rio de Janeiro, para começar a dizer que a única saída para o Brasil seria a emancipação. Mas não tem nada no papel, não foi nada projetado, não foi nada arquitetado, mas só o fato das pessoas lerem jornais franceses e começarem a falar e sendo intelectuais, uma espécie de uma classe média, muito fraca ainda, não é uma classe média robusta, mas começa a falar disso no Rio de Janeiro. A coroa, depois dos episódios das Minas e da Bahia, entende que é melhor cortar qualquer coisa. Então a coroa prende alguns intelectuais, mas não tem prova, a coroa os libera, mas não tem um projeto. Então foi alguma coisa que nem saiu do papel e foi muito rápida, tá certo? Fica aqui então essa dica, que em termos de vestibular vocês podem encontrar esse quadro comparativo. Observe a elitização da mineira, a popularidade da baiana e a intelectualidade do Rio de Janeiro. Fora isso, minha gente, meu desejo é que vocês tenham curtido esse encontro. Peço aqui que você dê o seu like, né? Curta com a gente e indique esse canal para os seus amigos, que eu espero que sejam muitos. Valeu? Até a próxima, minha gente. Muito obrigado!